Chegamos a mais uma sexta-feira, ainda no impasse da votação do PLN 4, que é o projeto de lei que solicita a recomposição de 3,5 bilhões de reais em recursos para a subvenção do crédito rural, após o corte de 2,5 bilhões na lei orçamentária deste ano. Como você tem acompanhado aqui no RN ao longo da semana, este é um tema muito importante e merece toda a nossa atenção. Por isso, vamos ouvir o consultor jurídico em agronegócio, José Carlos Vaz, que já foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e possui um longo currículo na área, que está aqui em Brasília, e vai nos explicar um pouco. Vaz, primeiro, está se falando muito sobre o próximo Plano Safra, mas o atual Plano Safra, que está terminando agora, já foi impactado pela primeira vez na história. Explica como isso aconteceu. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite. Na verdade, eu acho que o primeiro impacto dessa tramitação confusa e demorada do orçamento de 2021 foi esse impacto no plano de safra corrente, antes do anúncio do plano de safra novo. Ele prejudicou, algumas linhas tiveram que ser fechadas. Na parte de custeio, você tem os recursos depósitos à vista, segue a vida, atrapalhou um pouco algumas operações de investimento de compras de máquinas e implementos. Mas também, entrando no novo ciclo agrícola, a partir de 1º de julho, havendo recursos e equalização, essas operações podem ser contratadas. Então, não é um impacto significativo no Plano Safra 2021-2022, mas é inédito. Normalmente, não há notícia que isso tenha acontecido em anos anteriores. Pois é, houve um acordo do Executivo com o Congresso, para chegar a essa situação, mas parece que esse acordo pode dar água. Eu queria que você explicasse essa diferença entre a pressão política e a pressão agrícola, como você está dizendo que existe essa separação. É aquela, na briga entre o Mário e o Rochedo, entre o Executivo e o Legislativo, o plano de safra que sofre, porque o calendário agrícola não espera. Então, é preciso fazer um jogo de pressões, de expectativas, para se conseguir negociar, que alguns parlamentares abram mão de certas emendas, outros grupos políticos aceitem remanejamentos para poder abrir esses recursos que estão acordados para o Plano de Safra 2021-2022. E nisso o tempo passa. E pior, nós estamos num momento em que certas cadeias produtivas estão com uma alta renda, os preços estão muito bons, os mercados estão muito bons para certos setores. Mas para outros setores, a estiagem está sinalizada como sendo muito forte, já está causando perdas no milho, como vocês noticiaram na abertura, e vai causar perdas mais à frente, porque ela vai causar perdas no plantio, dificuldades no plantio, porque vai ser uma estiagem muito forte. Você tem um câmbio meio complicado, então não era um momento de se passar expectativas negativas para o produtor rural, porque recurso, com certeza, não falta. Há recursos suficientes para fazer um bom plano de safra, tanto os depósitos à vista quanto a população rural. Talvez aumente um pouco a taxa, talvez nem precise aumentar a taxa, o que talvez seja difícil, seja reduzir a taxa em relação ao plano de safra que está em curso. Mas, de qualquer forma, a taxa de mercado está subindo. Então, assim, a grande falha é que você, por uma questão de discussões políticas, discutindo vários outros interesses, o tempo vai passando e o plano de safra não é anunciado e não se dá certeza ao produtor que é preciso que ele tenha. Ele precisa saber que vai ter recurso na hora certa, no volume que ele precisa. Em 30 segundos, Vaz, se dentro de um cenário otimista, na terça-feira, se esse PLN for aprovado, mesmo assim, haverá um atraso, poderá impactar o financiamento de custeio? Como é que você vê essa questão? Se houver uma boa coordenação do Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia e se autorizar que já a partir de 1º de julho os bancos saem contratando custeio com recursos de depósito à vista e se estabeleça a taxa de juros, o impacto será pouco significativo. Porque onde a equalização é mais necessária, nos programas do BNDES, e eles tradicionalmente são mais contratados no ano subsequente, ou seja, vão ser contratados no primeiro semestre do ano que vem. Então, dá para abrir dia 1º de julho com uma contratação forte de custeio, com taxa controlada, com recursos de depósito à vista. Precisa de articulação e vontade de fazer acontecer. Tá certo. Conversei com o Zé Carlos Vaz, que já foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, conhece muito esse assunto. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Tenha uma boa noite e um ótimo final de semana, Zé. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu.